Você já sentiu que existe um mapa oculto para sua própria mente? Que a realidade que enxergamos é apenas a superfície de uma engrenagem muito mais profunda? Dion Fortune chamava isso de a Yoga do Ocidente. A Cabala mística não é sobre religião, mas sobre a engenharia da alma. É o sistema que nos permite organizar o caos interno e transformá-lo em poder, consciência e propósito. Hoje, no Prisma Invisível, vamos abrir o portal da Árvore da Vida e entender como essas forças ancestrais operam no seu mundo espiritual. Mas antes de darmos o primeiro passo por esses caminhos milenares, verifique se você já faz parte desta egrégora. Inscreva-se no canal para ativar sua presença em nossa comunidade e deixe o seu like. Esse pequeno gesto é o combustível que permite que esta luz chegue a mais buscadores. Ao curtir, você sinaliza para o algoritmo que o conhecimento profundo ainda tem espaço no mundo digital. Agora, respire fundo. Esqueça o que você acha que sabe. Vamos começar a descida do absoluto até a matéria. Seja bem-vindo à sua iniciação. Existe um mapa invisível capaz de explicar como a mente humana funciona e como ela se conecta com algo maior. Esse mapa é conhecido como Cabala. E dentro da tradição ocidental, poucos nomes foram tão importantes quanto o de Dion Fortune. Em 1935, ela apresentou ao mundo uma obra que não era apenas um livro, mas um sistema vivo de desenvolvimento interior. A Cabala mística não foi escrita para ser apenas estudada, mas para ser aplicada. A Cabala aqui não é religião, ela é um método. Um sistema que organiza a mente, as emoções e as forças invisíveis que moldam a realidade. Alguns a chamam de a Yoga do Ocidente, porque assim como as tradições orientais buscam expansão da consciência, a Cabala oferece um caminho adaptado à mente ocidental, um caminho mais estruturado, mais lógico e profundamente psicológico. Imagine agora que todo o universo e também tudo que existe dentro de você possa ser organizado como um grande sistema, uma espécie de linguagem capaz de traduzir o invisível. É por isso que a Cabala pode ser entendida como uma álgebra espiritual. Ela não elimina o mistério, mas dá forma a ele. No centro desse sistema existe um símbolo, um mapa, uma estrutura, conhecida como a Árvore da Vida. A Árvore da Vida não é apenas um desenho, ela é um modelo da consciência. Um mapa que conecta o mundo físico ao mundo espiritual e tudo o que existe entre eles. Esse mapa é composto por 3 elementos principais. Primeiro, 10 centros de energia e consciência, conhecidos como Sefirot. Eles representam diferentes estados da mente e forças universais que atuam em tudo. Depois, 22 caminhos, conexões que ligam esses centros como estradas que permitem o trânsito da consciência. E por fim, um sistema de correspondências, onde a Cabala se conecta com outras linguagens simbólicas, como a astrologia e o tarô, criando uma rede de significados que amplia a compreensão da realidade. Mas talvez o ponto mais surpreendente é que esse sistema não está separado da ciência moderna. Pelo contrário, ele dialoga diretamente com a psicologia, especialmente com as ideias de Carl Jung e Sigmund Freud. Aqui, deuses não são apenas entidades externas, eles também são símbolos internos, arquétipos que vivem dentro do inconsciente humano. A Cabala, então, deixa de ser apenas um sistema místico e passa a ser uma ferramenta de autoconhecimento profundo. Mesmo com críticas e com o passar do tempo, essa obra continua sendo uma das bases mais sólidas da chamada tradição de mistérios ocidentais e influenciou movimentos importantes, como a Wicca e o neopaganismo moderno. Agora, você está prestes a iniciar uma jornada, não apenas de aprendizado, mas de percepção.
Nos próximos capítulos, você não vai apenas entender a Cabala, você vai começar a enxergar como esse mapa já existe dentro de você. Agora, imagine que você está diante de um mapa. Não um mapa comum, mas um mapa da própria consciência. Um sistema que organiza tudo o que existe fora e tudo o que existe dentro de você. Esse mapa é conhecido como Árvore da Vida. Dentro da obra de John Fortune, a Árvore da Vida não é apenas um símbolo. Ela é uma ferramenta, um modelo funcional que integra ciência, psicologia, filosofia e espiritualidade. Pense nela como uma espécie de linguagem, uma estrutura que permite compreender o que antes parecia impossível de explicar, uma verdadeira álgebra espiritual. Agora, vamos entrar na estrutura. A Árvore da Vida é composta por 10 centros, 10 pontos de energia e consciência conhecidos como Sefirot. Cada um deles representa um estado da mente, uma forma de perceber e uma força que atua no universo. Imagine esses centros como estações de um grande sistema, cada uma com uma função específica, cada uma organizando uma parte da realidade e também da sua própria psique. Mas esses centros não estão isolados, eles são conectados por caminhos, 22 caminhos. Esses caminhos representam os movimentos da consciência, as transições internas, as mudanças de percepção, os processos que acontecem dentro de você. É como se a mente tivesse rotas e cada rota levasse a um novo nível de compreensão. Agora, observe algo ainda mais importante. Essa estrutura não é neutra, ela é dinâmica. Ela funciona através de polaridade. A Árvore da Vida se divide em 3 pilares, 3 forças fundamentais. À direita, o pilar da expansão, a força que cria, que impulsiona, que faz tudo crescer. À esquerda, o pilar da estrutura, a força que limita, que organiza, que dá forma ao que foi criado. E no centro, o pilar do equilíbrio, o ponto onde essas duas forças se encontram e se harmonizam. Sem expansão, não há evolução. Sem estrutura, tudo se perde. Mas sem equilíbrio, não existe consciência. Esse pilar central é o caminho do alinhamento, o caminho onde força e forma deixam de ser opostos e passam a trabalhar juntas. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Esses 10 centros não estão organizados de forma aleatória. Eles formam grupos, 3 níveis principais de funcionamento. O primeiro é o nível mais elevado, onde tudo começa. A origem, a ideia pura, antes de qualquer forma existir. O segundo é o nível da organização, onde as forças são equilibradas e começam a se estruturar. E o terceiro é o nível da experiência, onde entram as emoções, os pensamentos, os instintos e a vida como você conhece. Mas a manifestação não para por aí. Ela atravessa diferentes planos, diferentes camadas da realidade, do mais sutil ao mais concreto, do arquétipo até a matéria. E existe um fluxo nesse sistema, um movimento natural. A energia desce da origem até o mundo físico. Esse movimento é conhecido como o relâmpago. Mas também existe o caminho contrário, o caminho de quem busca a consciência, de quem sobe de volta à origem. Esse caminho é chamado de a serpente da sabedoria. Agora, aqui está o ponto mais importante de todos. A Árvore da Vida não está fora de você. Ela é um mapa da sua própria mente. Cada símbolo, cada caminho, cada centro representa algo que já existe dentro de você. Por isso, esse sistema pode ser entendido como uma extensão da psicologia, uma ideia que dialoga diretamente com pensadores como Carl Jung. Os deuses, os símbolos, as forças não são apenas externos, eles também são internos. Arquétipos, padrões profundos que moldam pensamentos, emoções e comportamentos. E é através desse mapa que você aprende a observar, organizar
e equilibrar essas forças. A prática não é sobre acreditar, é sobre perceber. Ao trabalhar com a árvore da vida, você começa a navegar pela própria consciência, a entender como espírito e matéria não são separados, mas partes de um mesmo sistema. E pouco a pouco, o que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Agora, vamos além da estrutura. Vamos falar da origem. A Cabala mística não começa com algo que você possa ver, nem com algo que você possa imaginar com facilidade. Ela começa com o que está além de qualquer definição. Dentro da visão apresentada por Dion Fortune, existe um ponto de origem, que não é exatamente algo, mas também não é nada. Esse estado é chamado de existência negativa. Mas cuidado com a interpretação. Isso não significa vazio. Significa algo tão absoluto, tão intenso, que a mente humana simplesmente não consegue compreender. Para tornar isso acessível, a Cabala descreve 3 estágios, 3 transições entre o invisível e aquilo que começa a existir. O primeiro é o desconhecido absoluto, aquilo que está além de qualquer forma de pensamento. O segundo é o ilimitado, sem fronteiras, sem restrições, sem definição. E o terceiro é o momento em que surge a luz. Não a luz física, mas o primeiro sinal de que algo começa a se manifestar. Esses 3 estágios não são coisas que você possa visualizar perfeitamente. Eles são ferramentas, modelos criados para ajudar a mente a tocar o intocável. Agora, a partir desse ponto, tudo começa a se desdobrar. O universo não surge de uma vez, ele flui, como um transbordamento, como se níveis mais elevados derramassem energia para níveis mais densos. Esse processo é chamado de emanação. Mas existe uma regra fundamental aqui. Nada pode existir sem contraste. A criação depende de opostos, força e forma, expansão e limite, movimento e estrutura. Esse é o princípio da polaridade. Na árvore da vida, essa polaridade aparece de forma clara. De um lado, a força que impulsiona tudo, energia pura, movimento, criação. Do outro, a estrutura que organiza tudo, limite, forma, definição. Sem a força, nada nasce. Sem a forma, nada permanece. E é da tensão entre essas duas forças que surge o equilíbrio. Esse equilíbrio não é estático, ele é consciente. Agora, vamos descer mais um nível. Tudo o que existe passa por camadas, níveis de manifestação. A realidade não acontece de uma vez, ela se forma em etapas. Primeiro, como ideia pura, algo ainda sem forma, mas cheio de potencial. Depois, essa ideia começa a se organizar, ganha estrutura, direção, intenção. Em seguida, ela se transforma em imagem, em símbolo, em algo que pode ser percebido internamente. E por fim, ela se torna matéria, algo concreto, real. Esses são os 4 níveis da existência, 4 formas de funcionamento da consciência, do mais sutil ao mais denso. E esse sistema permite algo poderoso, traduzir o invisível em algo compreensível. É por isso que a Cabala se conecta com outras linguagens, como símbolos, arquétipos e sistemas como o tarô e a astrologia. Mas agora chegamos em um ponto essencial. Tudo isso não está fora de você. A Cabala parte de um princípio simples. O que existe no universo também existe dentro da mente humana. Essa ideia conversa diretamente com o pensamento de Carl Jung. Os símbolos não são apenas externos, eles são reflexos internos, arquétipos, padrões profundos que moldam comportamento, percepção e realidade. Por isso, o estudo da Cabala é também um estudo da própria mente. E isso nos leva a uma questão delicada: o mal. Dentro desse sistema, o mal não é uma força independente, ele não é uma entidade separada. O mal é desequilíbrio, é força fora do lugar. Às vezes é excesso, energia sem controle, sem direção. Outras vezes é ausência,
inércia, resistência, bloqueio. Mas em ambos os casos, o problema não é a existência da força, é a falta de equilíbrio. E a solução não é em eliminar, mas em integrar, trazer de volta ao centro, restaurar a harmonia. E é exatamente isso que a Cabala propõe. Não um caminho de negação, mas um caminho de compreensão, onde tudo, até o que parece errado, pode ser reorganizado dentro de um sistema maior. Até agora, você entendeu a estrutura, entendeu a origem. Mas a Cabala não foi feita apenas para ser compreendida. Ela foi feita para ser usada. Dentro da visão de Dion Fortune, esse sistema é, acima de tudo, prático. O objetivo não é fugir da realidade, é dominar a forma como você percebe e interage com ela. É transformar aquilo que está no automático em algo consciente. A Cabala chama isso de trazer o subconsciente para o controle da vontade. Agora, vamos para o ponto central da prática. A árvore da vida não é apenas um símbolo para estudo, ela é uma ferramenta mental. Imagine que sua mente é um sistema cheio de informações soltas, experiências, emoções, memórias, impulsos. Sem organização, tudo isso vira confusão. A árvore da vida funciona como um mapa, ou melhor, como um sistema de organização interna. Um fichário da consciência. Cada experiência que você vive pode ser compreendida, classificada e integrada dentro dessa estrutura. E quanto mais você faz isso, mais clareza você ganha. Agora vem a parte mais ativa. A prática cabalística não é passiva, ela usa a imaginação de forma intencional. Você não apenas pensa nos símbolos, você constrói imagens, imagens vivas. Por exemplo, você pode visualizar uma figura de autoridade, ou uma forma de pureza, ou uma estrutura perfeita. Essas imagens não são aleatórias, elas funcionam como portas. Portas que dão acesso a estados internos específicos. E ao acessar esses estados, você começa a influenciar sua própria mente. Diferente de outras práticas, aqui você não precisa se isolar do mundo. A técnica foi feita para funcionar no meio da vida real, com ciclos curtos de foco e retorno. Você entra e sai do estado de concentração, sem perder o controle. Agora, existe um ponto que precisa ser entendido com clareza. A chamada magia, dentro desse sistema, não é algo sobrenatural no sentido comum. Ela é um processo psicológico direcionado. Uma forma de ativar, organizar e equilibrar forças internas. Sons, palavras, símbolos são usados como ferramentas. Eles ajudam a mente a entrar em sintonia com determinados estados. Mas tudo isso depende de uma coisa: direção. Sem direção, energia vira dispersão. E é por isso que existe um princípio fundamental aqui: aterramento. Nada do que é trabalhado internamente deve ficar apenas no plano mental. Tudo precisa se manifestar, de alguma forma, na realidade. Uma ação, uma decisão, um comportamento. Sem isso, você acumula energia, mas não transforma nada, e isso pode gerar desequilíbrio. Agora, chegamos ao processo mais profundo: a iniciação. Mas aqui está a verdade que pouca gente entende. Iniciação não é um evento, é um processo. É o momento em que você começa a perceber partes de si mesmo que antes estavam ocultas e aprende a lidar com elas. Esse caminho pode seguir duas direções. Uma mais detalhada, onde você explora cada aspecto da mente com profundidade, e outra mais direta, onde você busca alinhamento e integração de forma mais rápida. Mas independentemente do caminho, existe uma exigência: equilíbrio. Cada etapa exige maturidade. Cada avanço exige estrutura emocional. Porque o objetivo final não é ganhar poder, é ganhar consciência. É integrar aquilo que você pensa com aquilo que você sente e com aquilo que você faz. E quando isso acontece, você deixa de reagir à vida e começa a agir com intenção.
Até aqui, você explorou a estrutura, a filosofia e a prática. Mas nenhum sistema é completo sem ser questionado. E a Cabala apresentada por Dion Fortune também não está isenta de críticas. Pelo contrário, ela é considerada ao mesmo tempo uma das obras mais importantes do ocultismo ocidental e também uma das mais debatidas. Vamos entender por quê. Primeiro, existem divergências técnicas. Nem todos os estudiosos concordam com a forma como certos elementos da árvore da vida são interpretados. Algumas associações simbólicas são vistas como incompletas, outras como imprecisas. Por exemplo, existem debates sobre estruturas intermediárias da árvore e sobre como determinadas forças deveriam ser classificadas. Além disso, algumas correspondências, como ligações entre símbolos, planetas e elementos, são questionadas por diferentes tradições. Isso não significa que o sistema não funcione, significa que ele não é o único modelo possível. Agora, vamos para um ponto mais profundo: a psicologização do sistema. Um dos grandes diferenciais da abordagem de Dion Fortune foi aproximar a Cabala da psicologia, especialmente de pensadores como Carl Jung e Sigmund Freud. Aqui, símbolos espirituais passam a ser vistos também como estruturas da mente, arquétipos, padrões internos que influenciam comportamento e percepção. Para muitos, isso foi uma inovação poderosa, mas para outros foi uma redução. A crítica é direta. Ao transformar forças espirituais em processos psicológicos, o sistema pode perder parte do seu significado original. Ou seja, deixa de tratar o espiritual como algo externo e passa a tratá-lo apenas como interno. E isso muda completamente a forma de interpretar a experiência. Agora, chegamos a um ponto mais sensível: o contexto histórico. Algumas ideias presentes na obra refletem a mentalidade da época em que foi escrita. Entre elas, a noção de que diferentes grupos humanos teriam caminhos espirituais específicos e não intercambiáveis. Hoje, essa visão é amplamente questionada, não apenas por questões sociais, mas também por evidência prática. Sistemas espirituais hoje são estudados, praticados e integrados por pessoas de diferentes culturas em todo o mundo, e funcionam. Isso mostra que a consciência humana vai além dessas limitações. Agora, existe outro ponto de tensão importante: a divulgação do conhecimento. Durante muito tempo, esses ensinamentos eram transmitidos apenas de forma oral, reservados. A publicação de conteúdos mais técnicos foi vista por alguns como uma quebra de tradição, como se algo reservado tivesse sido exposto. Mas existe outro lado dessa história: a ideia de que o conhecimento não deve ficar restrito, e que organizar e tornar acessível pode evitar confusão e até desequilíbrios em quem estuda sem orientação. Essa tensão entre preservar e compartilhar ainda existe hoje e provavelmente sempre vai existir. Agora, aqui está o ponto mais importante deste capítulo: nenhum sistema é absoluto. Todo sistema é um modelo, uma forma de organizar a realidade, e modelos podem ser ajustados, refinados, até mesmo questionados. Mas isso não diminui o valor deles. Pelo contrário, um sistema que resiste a questionamentos é um sistema que continua vivo. E a Cabala, justamente por ser debatida, continua relevante. Cabe a você agora não aceitar tudo cegamente, mas também não descartar sem compreender. O verdadeiro trabalho está em observar, experimentar e tirar suas próprias conclusões, porque no fim, nenhum mapa substitui a jornada. Você chegou até aqui e talvez, sem perceber, já não esteja vendo as coisas da mesma forma. A Cabala mística, como apresentada por Dion Fortune, não é apenas um sistema de estudo. Ela é uma forma de organizar a realidade, uma estrutura que conecta mente, emoção e ação. Ao longo dessa jornada, você viu que tudo começa com um mapa, a árvore da vida. Mas esse mapa não está fora de você. Ele descreve como sua própria consciência funciona. Cada símbolo, cada caminho, cada nível representa uma parte da sua experiência. E quando você aprende a reconhecer isso, algo muda.
O que antes era confuso começa a se organizar. O que antes parecia separado começa a se integrar. E você começa a perceber que crescimento não é sobre fugir do mundo. É sobre compreender e agir dentro dele, com mais consciência. A Cabala chama isso de equilíbrio. O equilíbrio entre força e forma, entre impulso e estrutura, entre aquilo que você sente e aquilo que você faz. E esse equilíbrio não é algo fixo. Ele é dinâmico. Ele exige atenção, prática, consciência. Agora, existem caminhos diferentes. Alguns buscam evolução direta, alinhamento, clareza. Outros exploram cada detalhe, cada camada, cada aspecto da mente. Mas no fim, todos levam ao mesmo ponto: integração. O momento em que você deixa de ser dividido e passa a funcionar como um todo. Mas existe algo que precisa ficar claro. Nenhum sistema faz o trabalho por você. A Cabala oferece o mapa, mas é você quem percorre o caminho. E isso exige algo simples, mas raro: consistência. Observar a si mesmo, organizar pensamentos, perceber padrões e, principalmente, trazer tudo isso para a realidade, porque sem ação não há transformação. A Cabala não termina na mente. Ela se completa na vida, em decisões, em atitudes, em escolhas conscientes. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. Você não precisa entender tudo para começar. Você precisa apenas começar a observar. E aos poucos, o que antes parecia invisível começa a se revelar. Percorremos hoje os caminhos que levam do pensamento abstrato à realidade manifesta. Mas lembre-se, na Cabala, o conhecimento sem execução é apenas um ingrediente desperdiçado. A árvore da vida. Ela organiza suas forças, define suas prioridades e calibra sua visão estratégica. O que exploramos aqui não é o fim da jornada, mas o início de uma engenharia pessoal muito mais profunda. Se este conteúdo expandiu sua frequência de alguma forma, não guarde essa luz apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquele buscador que também está tentando decifrar o código da própria existência. Sua interação nos comentários é o que mantém nossa sustentabilidade lucrativa de conhecimento fluindo. Agradeço por sua atenção e por sua presença nesta egrégora. Continue refinando sua percepção, dominando suas formas e buscando o equilíbrio no pilar medial. Eu sou o Prisma Invisível, e este foi o nosso encontro na intersecção entre o misticismo ancestral e a visão do futuro. Nos vemos no próximo nível. Até lá!